Fala pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Mercado Offshore Brasil, Mob Podcast. Hoje um assunto, poxa, muito show de bola para quem está querendo entrar na área e como vocês sempre sabem da minha fala, vocês já decoraram, eu não trago qualquer um para bater papo aqui comigo, né? Tem um convidado absurdamente especial, vocês já estão vendo aí na miniatura do YouTube, mas eu gosto de fazer esse drama, esse suspense. Mas antes, queria mandar um abraço, claro, e poxa, mostrar minha gratidão. Quero fazer um agradecimento aos apoiadores do Mercado Offshore Brasil, que é a Conexão Contábil, a TMS, a melhor escola de treinamento que nós temos hoje aí no país, o pessoal do Macro Studios, que sempre libera esse espaço maravilhoso para a gente estar fazendo, claro, e a gravação do Mercado Offshore Brasil. Então, eu vou deixar o meu convidado se apresentar. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, claro, até porque trata da nossa segurança como trabalhador, não apenas no âmbito offshore, mas o nosso foco é offshore, mas como em qualquer âmbito. Então, por gentileza, seja bem-vindo, Rafael. Se apresente, quem é o Rafael? Fala um pouco aí para a galera do técnico de segurança, não apenas, mas hoje a área voltada para essa área de segurança do trabalho. Se apresente e, claro, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a família linda aí. O Joãozão tá lá, né? Grande abraço aí, João, para você. Se o pai esquecesse, eu não esqueci. Já tá registrado no vídeo ali. Se apresente para a galera, Rafael, por gentileza. Bem, primeiramente, né, Tiagão, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês aqui no MOB, né, participando desse podcast junto à Macro Studios, né, e seus apoiadores. Né, vamos falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, do que eu já vivi, do que eu tenho vivido. E, né, a gente sempre trocando conhecimento, né, novas experiências, para que a gente possa dar continuidade nessa filosofia que é o nosso objetivo principal, que é garantir a segurança, a capacitação do pessoal a bordo, né, de unidades offshore, no meio industrial. Exatamente. No modo geral, no modo hoje, geral, né, eu estou focado nesse mercado, né, de treinamentos. Perfeito. Eu me formei, né, no ano de 2008, na área de segurança. Vim buscar 15 anos já espaço. estão nessa área de segurança. Já tô ficando, né? Já tava careca, mas... já tava careca, mas... Fiquei mais careca, fiquei mais careca, agora fiquei mais Exatamente. careca. Né, porque é bastante cobrança, né, bastante responsabilidade. Tive muita oportunidade de enfrentar grandes desafios, né? Na sequência também, né, entrando para essa área de treinamentos, né, com algumas empresas. Posso falar o nome das empresas? Claro, fica à vontade, claro que pode. O primeiro contato, né, que foi a Sample Treinamentos, uma Perfeito. ótima empresa. Era uma área número 1, né, que concorria com algumas... É uma das pioneiras, se não há pioneira, né? Se não há uma das. Exatamente. Uma das pioneiras aqui. Nessa área do nosso chamado, né, que estão conhecendo o treinamento de salvatagem. Sim. Não é isso que capacita o pessoal a poder embarcar, né, trabalhar de forma, né, segura, confortável, né, emocionalmente. Nem sei se existe ainda, Rafael. Existe ainda. Ouvi falar que a Sampling, no caso, existe ainda ou acabou? Eu ouvi um papo, não parece posso que mudaram de nome, o pessoal do diretoria tem entendi. Então é isso. Afirmar, não. Então é isso. Pode ser que seja isso. Tá cometendo alguma gafe. Exatamente. Mas eu acredito, mas mesmo pessoal. Né, enfim, naquele momento, uma ótima empresa. Foi difícil, né, adentrar. Então você já trabalhou lá? Já trabalhei. Você começou lá? Meu primeiro contato com treinamento foi lá. Entendi. Anteriormente, já tinha passado por algumas empresas, União Engenharia, a Intertank aqui em Macaé, como técnico de segurança. Perfeito. E depois, meus primeiros passos, eu vou junto à Samp. E dali em diante, graças a Deus, criei minhas asas, aprendi a voar e tenho batido asas em bastantes empresas aí na escola de treinamento. Então você tem, também, no caso, experiência aí, depois que você se formou em 2008, experiência na área de treinamento, onshore, e experiência como técnico na área de construção civil? Construção civil, também beleza. Na área de, né, montagem, né? Offshore também, como treinamento, dando treinamento também? Offshore, meu primeiro contato como técnico de segurança foi em 2011, 2012, pela Interaction, né, uma empresa terceirizada pela Petrobras. Já como técnico de segurança, não treinamento. Técnico de segurança. Já tinha saído da área de treinamento, voltando para a área de segurança, que é um leque, né? Perfeito, exatamente. Como na área de técnico de segurança, o leque é muito aberto, é muito grande, cara. Para quem eu aconselho, né? Quem tiver aí interessado em migrar para essa área, né? Entrar nessa área de segurança do trabalho é muito legal. Você pode prestar consultoria, dar treinamento. É um leque muito grande, né? É um leque muito grande. Olha, eu sou técnico de segurança, porém hoje, inclusive, mandar um abraço
Fica à O pessoal vontade. da NS38, equipe de segurança, Aí, né, que me bacana. recebe, né, me recebeu e me recebe de braços abertos, dá todo o suporte para garantir a qualidade dos treinamentos, né, junto aos colaboradores. Inclusive, né, da você NS38. desembarcou de lá ontem, né? Isso, cheguei ontem de manhã, né, para vir no domingo, mas como os imprevistos, que é uma realidade do offshore, É. a gente nunca pode contar que eu vou descer, né, desembarcar no dia. Inclusive, tínhamos sempre até pronto marcado na semana passada, só Não, que você ficou agarrado. Não, na verdade Você- eu iria descer com antecedência, não Aham. aconteceu porque Sim. necessidade, subiu um colaborador que estava Sim. com os treinamentos, dependendo de alguns treinamentos para poder ir para a área, então não pude descer, tive que ficar a bordo, Entendi. completar a minha quinzena direitinho. Perfeito. E esse atraso de um dia, pô, isso aí Não posso- acontece, Não, né? é normal, não, acontece. Às vezes acontece mais dias. Exatamente. 3 dias, uma semana, Uma semana. né, enfim. Junto a alguma, né, na TMS, que eu também já tive a oportunidade de Sim. trabalhar, eu ficava Na TMS, a nossa apoiadora, 56 você já dias a trabalhou. bordo. 56 a dias bordo. Mas é isso aí, era missão dada, missão cumprida. Exatamente. Isso aí, não tinha essa de... Não é qualquer Graças a um Deus, que fica, não. O período foi legal, deu tudo certo, amém. Show de bola, Graças a show de Deus, tudo bola. certinho. Que bom. Mas explica pra gente melhor, Rafael. Eu como leigo, cara, uma jornada dessa área, como sempre, quem vem pra cá, eu nunca manjo nada pra fazer a pergunta que o pessoal que tá em casa, né? Sim, fica à vontade. Entender. O que faz o técnico de segurança a bordo de uma unidade marítima offshore? Alguns dos papéis de um técnico de segurança. Bastante coisa, que às vezes eu ouço, né? Poxa, trabalho de técnico de segurança é moleza. Tranquilão. Você ficou ali só, né, mandando, não é mandando, né? Não, sim. O técnico de segurança ele é o responsável técnico, né? A pessoa que está ali como responsável, garantir, representando o próprio empregador, não é isso? Cabe ao empregador cumprir, fazer cumprir, cabe ao trabalhador cumprir. O técnico de segurança ele é um responsável técnico, né? Perfeito. Ele está ali para garantir que as diretrizes, né, de segurança e saúde, até mesmo, né, saúde ocupacional, quando a gente fala de saúde ocupacional, nós estamos falando da segurança, integridade física, mental, saúde, né? Porque tem o pessoal da saúde também a bordo, né? Você vai ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, isso vai muito variando. Muita opção da empresa, é muito comum você ter um técnico de enfermagem a bordo, ou um enfermeiro, né, com formação já, Sim, com faculdade, para poder estar, né, dando suporte. Isso é regra, né? No mínimo vai ter um. E, claro, a equipe de segurança, né, no intuito, né, de prevenir, né, capacitando o pessoal, orientando, questão da liberação das permissões de trabalho, né, a medida administrativa. Isso que eu ia perguntar. Administrativo e também na área, rola isso? Um técnico de segurança, ou tem um técnico de segurança que fica só na área e outro só no administrativo, ou depende? Olha, no mínimo a gente vai ter 2 ali por turno, né? Para cobrir as equipes, 2 ou mais. Né? Então, eles dividem, né, o trabalho. Sim. Né? A hora fica, né, um líder, né, mais no escritório, né, na sala, né, do técnico, para poder estar recebendo, né, essa documentação, organizando. Hora um está na área, então isso é um revezamento, na verdade. Perfeito, perfeito. Isso aí vai muito assim do tempo, de experiência do profissional. Tem aquele que tem um perfil mais administrativo, tem aquela questão mais mão na massa, mais operacional, que é o meu caso. Eu prefiro mais o área. Entendi, eu prefiro mais pegar e resolver na área, minha praia. Entendi. Mas isso aí vai muito, né, da organização. Geralmente o mais velho, né, o mais experiente, né, o supervisor, o coordenador, fica numa condição de mais conforto, mas na hora que o bicho pega, todo mundo mete a mão na massa, porque numa emergência, por exemplo, cada claro, dentro da sua função, todo mundo mete a mão na massa. Na hora que tá tá falando de uma faxina, que a gente fala, né, um trabalho mais puxado, manutenção, por exemplo, quando encosta, né, o flotel, então fica muito trabalho, muita permissão, aí não tem... Até porque aumenta o contingente, aumenta o POB absurdamente. Isso, aumenta o número de pessoas, né, a bordo, né, aumenta o POB. Então, muitas empresas vindo de fora e também, por regra, né, cabe o empregador informar as empresas contratadas nos riscos, então isso tudo fica por conta do técnico de segurança. Perfeito. Então, medidas administrativas, operacionais, e é mais difícil, né? É a humana, né? Na prática, por exemplo, na área, o que você corrigiria como TST? Qual seria a sua preocupação? Dá alguns exemplos para a galera entender. Muita coisa, porque tudo evolui, né? Perfeito. Cada dia tem uma nova tecnologia, né? Uma surpresa, um equipamento que quebra de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Então, o planejamento de trabalho mostra pra gente que cada dia, cada tarefa é uma missão diferente. Entendi. Então, tudo que a gente precisa mudar. Comportamento, principalmente. Acho que é o mais difícil que eu estava falando, é a questão humana. Porque na necessidade, tudo pode, mas
Tem que tomar cuidado porque toda essa parte administrativa é cunho jurídico, né? Isso rola, né? Na necessidade, tipo, quase tudo pode. Tudo pode, mas dentro tudo da lhe regra. convém, né? Exatamente. Você tem que ver até onde o que pode estar cometendo ali, por exemplo, uma negligência. Sim, É claro. crime. Você pode responder criminalmente. Claro. Né, pela sua falha. Como está escrito, cabe o trabalhador cumprir. Então, se você não cumpre, está escrito, né, na R1, né, 181.4, fala sobre isso. Constitui ato faltoso no cumprimento, né, das diretrizes nas alíneas e subitens anteriores. Ou seja, a gente vai falar das regras do empregador, né, do trabalhador, e lá no final está dizendo que cabe, né, isso constitui ato faltoso não cumprir. Perfeito. Então, desde o momento que a empresa te fornece capacitação, orienta, né, a gente chega a bordo, você vai receber treinamento como se preenche PT, para quem você vai direcionar, quem vai assinar, em que momento, né, as vias da uma PT, uma na área de trabalho, né, uma ali com a parte técnica, né, administrativa, outra parte de comando. Né, quando pode ser liberado, quando não pode ser liberado, o que impede de liberar. Isso aí é peculiaridade de cada atividade e, claro, cada empresa. Tem empresa que é muito mais restritiva que a norma. Por exemplo, a empresa chega, a norma fala, vamos citar aqui a NR35, que fala sobre trabalho à altura, a partir dos 2 metros ou acima. Tem empresa que vai falar, eu quero a partir de 1,20. Ela pode, né? Ela está aumentando a margem de segurança. Ela não pode, exatamente. Ela não pode falar 2,20 metros, por exemplo. Isso é muito comum. Sim. Ah, Rafael, mas poxa, a regra determina o dispositivo de segurança a partir de 2. Ué, se eu tiver somente em 1 metro, eu não posso usar o dispositivo? Pode. Você não tem risco de queda? Tem risco né? de queda? Tem. Sim. Se você, de repente, perceber que você pode cair sobre algo ali perfurante, cortante, perfeito, por que não fazer a devida ancoragem, né? Enfim, perfeito, eliminar esse risco? Isso cabe ao trabalhador, que eu digo sempre, é o principal responsável. Depois que acontece, né, a tragédia, a equipe de segurança cabe investigar, que já aconteceu. O técnico de segurança pode fazer parte de uma comissão investigativa? Bem, rola às vezes, dependendo da situação? O comum, tá? É que, para não haver influência, tá? Vai subir geralmente sobe uma comitiva, né? Uma equipe só para investigar. Porém, perfeito, claro, o técnico vai estar junto, porque ele vai passar informações, porque vão cobrar, documentação. Houve liberação da atividade. Sim, vão, né? É uma investigação literalmente, tá? Entendi. Não que... Ele vai ser indagado de qualquer maneira. Sim, ele é responsável técnico, não tem pra onde fugir. Exatamente. Por mais que ele não tenha culpa, a responsabilidade de alguma forma passa, não vou dizer que é do técnico de segurança, mas passa pelo técnico de segurança. E vai responder também. Né? Perfeito. Então é uma responsabilidade também considerável, muito considerável. Também, mas aquilo, se o trabalhador, o executante, iniciou uma atividade, se uma permissão de trabalho, se é análise de risco, isso constitui o ato faltoso da parte dele. Perfeito. O técnico de segurança vai mostrar que para ele poder ter acessado aquela área, está envolvido naquele trabalho, foi feita toda uma capacitação. Uma análise preliminar. Capacitação do trabalhador. Sim, capacitação. Agora, você falando o quê? No sentido literal treinamento? Não, ou mostrar para ele, ó, aqui nessa área, uma área de risco, por exemplo, mais classificada. Se você vai realizar aqui um trabalho quente, né, vai abrir uma chama, ou uma esbrilhadeira, algo parecido, né, geração de centelha, nós vamos avaliar. Pô, eu estou dentro da área de possível presença de gases. Perfeito. Né? Possível, que dependendo da zona 0, zona 1, zona 2, a gente pode falar mais à frente. Então, existe a possibilidade. Então, tem que ter tudo na medida, né? Monitoramento, né? De válvulas, de alívio, ou trabalhos que podem estar ocorrendo nessas linhas, né? Então, vai ser feito um planejamento. Sinalização, comunicação. Sim. Ó, está sendo realizado o teste, alta pressão, tal, enfim. No bordo, né? A localização onde está ocorrendo. Ninguém correu risco de passar, de entrar e tal. Exatamente. Ou seja, olha só, tudo isso é feito. Perfeito. Né? O pessoal que for assistir vai pensar, não, isso aí é padrão, realmente. É o óbvio, né? É o que tem que ser feito. Agora, o trabalhador vai até a área sem realizar nenhuma dessas medidas, a responsabilidade passa pelo técnico, passa pelo comando. Mas a culpa vai ficar sobre sempre o trabalhador. Aí não tem pra onde fugir. O trabalhador tem que ter essa consciência. É porque... Que é a medida administrativa. Exatamente. Que é regra, ele tem que fazer. Até porque, foi muito bem colocado o que você falou aí, 99% das vezes vai cair em cima do trabalhador, até porque, usando um linguajar que todos vão entender, a empresa... ela se respalda a partir do momento que ela dá o treinamento para o trabalhador. É um respaldo,
né, como a já falou, de jurídico, né, de cunho jurídico, Sim. que é um dever da empresa. É assim, tem gente que pensa assim, a empresa se respalda para tirar da reta. Não, não é isso. Sim, não é essa a sim. intenção. A intenção é cumprir a regra, é cumprir a lei. Claro, é uma obrigatoriedade. É né? obrigatório. Ela não está fazendo isso que ela quer tirar da reta, porque ela vai. O que dá a impressão? Que a empresa te dá um treinamento, vai deixar você se machucar e vai falar, a culpa não foi minha. Sim, sim. Não é Dê isso. treinamento para ele. Porque, poxa, um trabalhador que se acidenta já não custa altíssimo. Imagina um offshore. Exatamente. Você fretar uma aeronave, né? Só para buscar um trabalhador. Só não, tem que, né, a gente fala assim. Só é um custo alto, né? Perfeito. Poxa, isso envolve, né, a questão de premiação de trabalhador quando causa afastamento. Tá? E esses são acidentes, às vezes. Eu entendi a comparação. É porque, tipo, em terra, a gente liga 192, a bordo não. Mas sempre vai haver e tal. algum tipo de prejuízo para a empresa. A imagem da empresa. Sim, claro. É uma empresa que muito se acidenta, né, muito é penalizada, ela pode ser barrada aí de repente, né, participar de um como é que chama? Pregão, né? Sim. Né, prestar serviço público, né, para empresas públicas, pode estatais, acontecer. enfim. Né, isso pode atrapalhar. Então, isso não é empresa nenhuma que é isso. Claro. Então, elas, né, através da regra da CLT, né, da Consolidação da Lei Trabalhista, lá do ano de 78, que veio surgindo as normas regulamentadoras, no passado, literalmente, né, fala-se muito da Ponte Rio-Niterói, por exemplo. Morreu muita gente ali, muito trabalhador morreu, ninguém sabe. Acredito. Eu não vi ninguém morrendo. Exatamente. Mas como era na época... Mas nessa época não devia ter essa cobrança, essa legislação. Não tinha, mas aí acontece. Aí vem as ações, né? O trabalhador se acidentou. E calma aí, vamos fazer um seguro. E o seguro, ele cobre o que está no papel, o que está escrito. Claro. Pela regra. Então, se você não cobrir a regra, o seguro fala, se eu não cubro não, sabe por quê? Ele foi negligência da parte dele. Sim, então, a culpa é dele. Não, sabe o que a empresa fala? Foi suicídio. Ele é responsável pela própria morte dele, foi suicídio. Aí quem perde é a família. Exatamente. Que infelizmente já perdeu, né? O ente ali, né? Muitas das vezes é o provedor, né? O pessoal do offshore. Sim. O então, provedor da casa e tal. Então, né, o pessoal tá ganhando aí muito bem, né? Já foi essa visão, né? Mas, assim, o mercado está reaquecendo. Isso eu falo quase todo o programa. Estão melhorando de novo. Pode não chegar àquele patamar, né? Que de 2012, né? Até 2012. Aquela época da vaca gorda. Mas tem trabalho. Quem está com a disposição tem trabalho. Eu até trouxe o dono de uma empresa de recrutamento e seleção, o Felipe Barros, que você conhece, abração Felipe. Ele veio aqui falar com relação ao mercado e da falta de mão de obra que já está começando a rolar, falta de mão de obra qualificada. Empresa para de 300, ele consegue 18. Sendo que, caramba, é dono de uma empresa de recrutamento e seleção e disse que tá difícil de conseguir galera de mão de obra com a mão de obra qualificada. É que nessa última crise, né, muitos trabalhadores debandaram, né, migraram para outra área e estão bem, não querem voltar. Exatamente. Eu conheço alguns, eu tenho um amigo, ele hoje ele está na área de refrigeração, ele falou, Rafael, nem quero mais voltar a embarcar, ele se deu bem nessa área. Tanto que é difícil a gente ver, por exemplo, na nossa área de segurança, a gente vê literalmente o camarada que tem experiência tá parado. É difícil, né? É difícil. Graças a Deus, desde o momento que... até fazendo curso, rapaz. Eu fui mais ou menos em 2006, 2007, que eu me matriculei, né? Terminei em 2008, em 2007, 2008, né? 1 ano e meio de curso. Eu lembro que ainda fazendo curso, uma indicação, um amigo, né? Claro. Fez essa mediação, consegui entrar, foi na época na União Engenharia. Foi um período curto, de alguns meses, porque eu ainda estava cursando. É a profissão que não existe, auxiliar de técnico de segurança. Colocaram na minha carteira, ótimo, foi uma maravilha. Auxiliar de técnico de segurança, nunca tinha escutado falar. Foi achado também, nunca tinha ouvido. Botaram, tem escrito na minha carteira, enfim. Eu estava ali fazendo o curso, isso foi assim, fundamental para minha capacitação, para minha visão, né? Sim, entender o que é a norma, porque às vezes tem gente que pega, acha que é advogado. Que segurança que acha que é advogado. Sim. Chega ali com a norma, tem que ser assim assado e vamos fazer assado, se não fizer isso, não, né? Assim que as coisas funcionam, né? E por falar nisso, você falou aí, você comentou anteriormente, normas regulamentadoras. Essas normas são as famosas NRs que todo mundo fala? Sim, norma regulamentadora. Essas com cunho, né, peso, né, de lei, deve ser cumprido. Peso de lei é o que na prática? Portaria 3214, de 78, né, que dá esse peso de lei para as NRs. Mas o que é isso na prática, ter peso de lei? Como assim? Eu sou obrigado a cumprir aquilo ali? Sim, o mínimo, né? As NRs é o mínimo que a empresa deve cumprir, tá ali, tá escrito. Aí elas vêm, né, se modificando, né, se transformando a cada momento. Então, o não cumprimento, poderia levar literalmente ao tribunal. Sim.
Isso é, no caso, Por tem exemplo, você botar o trabalhador na área sem treinar ele. Você está descumprindo a NR. Perfeito. Uma, não, várias NR. Várias, né? Uma manda que tu tenha a cumprir, mas ele indo para a área, você vai ter que fazer uma série de capacitação, seja 35, que fala trabalho à altura, seja NR12 de máquinas e equipamentos, enfim, são infinitas, né? Se ele vai entrar no espaço confinado, tem a 33, Perfeito. todo o Perfeito. critério, vai movimentar a carga, tem a 11, porém, dependendo da área que você vem atuar, você tem a NR34 para te dar diretrizes, você tem a NR37 para te dar mais diretrizes, né? Que é o caso das plataformas. E uma NR só pode citar sobre vários assuntos, apesar de ter o título, ela pode ter vários, por exemplo, treinamentos colocados ali que o trabalhador vai ter que ter. Por exemplo, ela vai falar, por exemplo, a NR11, a 12. Ela tá falando da máquina. Perfeito. Do guindaste. Aí tu vai pegar a NBR do guindaste, né? Todas as diretrizes, né? Como é constituído, né? Operado, enfim, isso é manual, né? Operação mais é manual. Mas como se você fazer inspeção nos guindastes, por exemplo, você tem uma máquinas e equipamentos, tipo, uma parada muito abrangente. Bom, pode ser desde uma simples máquina de um eixo, de repente a gente fala um guincho pneumático, né, de arraste, ou de transporte de movimentação de pessoal, que o pessoal fala lá na área de perfuração, manrider, né? Um equipamento, um guincho pneumático faz movimentação de pessoa. Perfeito. Né? E ele, no passado, esses equipamentos, eles não vinham com uma produção eficaz, vamos colocar assim. Né? Por exemplo, partes de eixos de transmissão ficavam expostos, a parte de cabeamento, onde tem o maior. Justamente onde sofre mais tensão no cabo, né? Ele tá fazendo aquela curvinha ali, os pontos críticos, isso ficava exposto. Então estourava. Às vezes o trabalhador que projetava as mãos, que é muito comum, é reflexo. Sim. Ou tentava manusear, fazer manutenção com equipamento, né, em funcionamento para facilitar o visual, até lubrificar o cabo. Isso causa né, uma série de acidentes. Arraste, né, pressamento, captura de mãos e dedos, e é muito comum. Então, um dos exemplos que eu estou dando aqui, a NR12 veio para isso. Então, uma empresa tem que agora adotar medidas. Camarada que vai trabalhar, por exemplo, com a lixadeira ou esmerilhadeira. Não necessariamente. Ele teria que fazer, por exemplo, uma NR12 da vida ou não? Não, porque a NR12 não cabe a esses equipamentos. Entendi. Por que não cabe? Esses equipamentos têm pré-engenharia. Eles vêm de fábrica com a coifa direitinho. Perfeito. Por exemplo, um punho coifa. Porém, você tem treinamento de máquinas portáteis. Máquinas rotativas, máquinas portáteis. Perfeito. Aí você vai ter um treinamento, não é da NR12. Entendi. Acho que está na 34 ou 37, vai falar máquinas portáteis. Aí beleza. Entendeu? Porque a NR12 é para você adequar o equipamento. Você tem lá o equipamento que tinha ali um eixo de transmissão exposto, e se viesse estourar, podia atingir o trabalhador. Então você vai aplicar a NR12 nela, você vai botar uma grade. Perfeito. Vai pintar de laranja, amarelo, zebrado, né, uma cor chamativa para chamar a atenção do trabalhador. Perfeito. Ou barreiras físicas, dispositivos eletrônicos, sensores de presença, duplo acionamento, para evitar que a pessoa possa pôr a mão lá dentro. Não é como utilizar, no caso, não, né? Falando mais sobre. Não, fala da engenharia da máquina, né? Perfeito. Não como se utilizar. Não, aí é o fabricante. Treinamento é o fabricante. Perfeito. Como utilizar fabricante. Entendi. E essas alterações, inclusive, algumas máquinas mais antigas, como você precisa fazer adequação, não é chegar ali e colocar uma grade, né? Tem que ter parte de engenharia da empresa, vai ser feita uma avaliação, né? Consultar o fabricante, a consulta ao fabricante, porque você não pode descaracterizar o equipamento. Sim, então você pode fazer uma adaptação e causar um dano ali na operação e depois o equipamento não parar. Como você acionar, você botou ele no parar, o dispositivo que você botou, bypassou a segurança do equipamento. Então tem toda uma engenharia, o responsável. Né? Eu chegar ali simplesmente, sou técnico de segurança, tem uns que pensam assim. Pega o caldeirão aí, bota a chapa aqui, tá bom agora. Não, fechou. A coisa não é bem assim, não. Tem que ser feito, né? E isso rola na vida real. Rola, muita coisa. Tem. É uma briga, não é uma briga. Você falou, explicou. Tipo, tem um órgão que tem a responsabilidade de elaborar essas normas regulamentadoras? Bem, vamos lá. Quando a gente fala de norma regulamentadora, a gente fala de medida de segurança. Perfeito. Mais operações. Sempre medida de segurança. Sempre medida de segurança. Falei de NR, estou falando de medida de segurança. Medida de segurança na operação. Perfeito. Como fazer, né, com... você tem até 33, tem uma PET lá, permissão de entrar em trabalho. Ali a medida de segurança está tudo ali. Como fazer os equipamentos a nível de certificação, as NBRs dos equipamentos, por exemplo. Porque algumas NRs citam as NBRs, normas brasileiras. O pessoal confunde às vezes. Uma tem coisa essa diferença liga a de outra. NR para NBR. Sim. A NR
A gente está falando literalmente das medidas, né, de segurança. Para usar o equipamento, para capacitação do pessoal, né, para garantir segurança na operação. A NBR já fala mais dessa parte de engenharia, como construção, né, as medidas. Mas no né? cunho técnico, então, ou não? Sim, sempre. Não, sempre técnico. Entendi, porque, né, isso aí são... NR, se eu posso dividir assim, então, na minha cabeça, eu como leigo, tipo, NR, questão de segurança, e NBR, cunho técnico. Técnico para operação, para construção, padrão, para padrão. Vou padrão, por exemplo, para você, por exemplo, eu vou chegar hoje, uma luva, né, um EPI, poxa, mas eu tenho que ter um padrão. Tem lá, NBR modelo tal, a luva de impacto, tal, tem NBR tal. Vou seguir o padrão de construção daquela luva. Perfeito. Porque se eu não tiver um padrão de construção, eu não vou conseguir certificar junto ao Inmetro. Se eu não conseguir certificar junto ao Inmetro, eu não vou conseguir a certificação, que é o CA, que é o certificado de aprovação. Com isso eu não vou conseguir vender. Não bota no aí só se for no mercado negro e né, sem certificação. De forma legal. Às vezes eu posso comprar uma lanterna, por exemplo, né, chegar ali numa loja legal, de pesca, por exemplo, comprar uma lanterna que foco. Já viu onde que queima papel? Sim. Agora, hoje em dia virou imagina que no nosso show explodir a plataforma. Exatamente. Porque você tem a lanterna X, né, que tem um sistema de iluminação que não gera esse calor todo. Exato. Então, invólucro, tem uma proteção. Pô, mas claro que essa aqui ilumina muito mais. Muito mais. Pô, acho que dá pra ver do outro lado. Com certeza. A África, né? Acho que a gente vai ver a África. Exatamente. Do outro lado, Deus do céu. Uma situação de emergência seria uma boa ideia. Se tivesse esses padrões... Mas não para a área classificada, não é o caso, né? Exatamente. Não é o caso, porque pô, se ela esquenta o papel ali e planta fogo, ela vai... Não é? Esquentar uma antepara no ambiente, na área classificada. Pode causar uma explosão aí, com certeza. Uma atmosfera explosiva da vida. Ou só com permissão de trabalho quente, pode usar isso aí, né? Só se for o caso, tá vendo? Né? Pode acontecer. Aí que tá. Mas aí tem as certificações, né? De cada padrões, né? No caso é o EX, né? XD, né? Que é a prova de explosão, ou intrinsecamente seguro, que é para áreas classificadas. Entre outras especificações que estão escritas lá no corpinho do equipamento. Mas você falou que as NRs, elas são obrigadas. Você até comentou que tem peso de lei. Sim, é dever, tá escrito na norma, né? Deve, tá escrito dever. Isso desde NR 1 Disposições Gerais já é comentado. Exatamente, ela que eu falei, é a mãe de todos. Ela te ensina, como toda norma, né? A primeira sempre, te ensina a seguir as demais. Perfeito. Né? E NBR tem esse peso de lei também ou não? Sim. Tem essa obrigatoriedade? Sim, por quê? Perfeito. Vamos lá. Como é que eu coloco algo no mercado sem seguir uma NBR? Não posso. Onde está escrito padrão? Isso? Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Né? Se você dá um Google rápido, você vai ver lá ABNT e NBR. Você vai ver logo no primeiro anexo, você vai ver. A ABNT, no caso, é quem elabora? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT e NBR. Então ela vai... CDC, o ABNT, CDC, desculpa. ABNT, CDC. Perfeito. Aí você vai ver essa associação. Né? Logo no primeiro anexo, você falando, nenhum produto, mais ou menos assim. É vedada a colocação de produtos e serviços no mercado em desacordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mais ou menos assim. Bacana. Não existe obrigatoriedade. Então, aí tem gente, mas não está dentro da NR, então não devo seguir. A gente escuta muito isso daí. Não existe você não seguir. Você tem que ter um padrão. É igual você usa o seu automóvel, por exemplo. Você compra o carro lá, né? E tem lá a roda tal, pneu tal, aí tu vem, bota aquela roda bonitona, mais larga, maior, né? Com o perfil do pneu mais fininho. Exatamente. Pô, cara, o pneu é a continuação, é a suspensão do seu carro. Exatamente. É o primeiro contato ali que recebe energia. O carro não foi nem então você alterou isso. Ter aquela roda ali que você colocou. Aí o seguro não cobre. Exatamente. Aí o pessoal faz o seguro com a roda bonita, aí bota a roda original. Sim. Aí tira, bota aquele rodão, aí bate. O seguro não cobre. Que alterou. Alterou. Você não quer seguir? É que eu falo, não gosto de falar assim, você é obrigado. Eu falei, eu devi. Entendeu? Quando eu não gosto de falar que é obrigado. Não, obrigado não é nada, meu. Você tem o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Exatamente. Agora, se acontecer o pior, primeira coisa é certificação. E vão pedir papelado. O trabalhador. Administrativo, isso vai ser apresentado. Sim. Pelo menos a bordo nunca vi. A empresa fala, bota o cara na área sem treinamento. Eu nunca vi. Pelo contrário, eu, por exemplo, quando chego a bordo, eu tenho que acionar, né? Sou anunciado, né? Claro, o pessoal já sabe que eu estou chegando. Então eu tenho que esperar o técnico de segurança, né? Geralmente o coordenador, né?
Lança lá no caso da NS38. Você na época do meu pai, né, ele pai? autoriza. Na sua época rolava. Aí, pô, 1900, você sabe fazer? Era outra parada, né? 1980. Era outro momento, era outro momento. Sabe fazer, então vai lá e faz. Hoje em dia não pode. É. Né? Como eu falei, o rapaz chegou lá a bordo. Pelo menos no ramo offshore, não, né, Rafael? Aqui no Brasil, se tratando de ramo offshore, a gente não vê isso acontecer. Porque acontece. Mas que deve existir isso ainda no nosso país, deve existir. Tem muita gente vendo. Exatamente. Tá muito, como é que fala? Telhado de vidro, né? Exatamente. Porque mídia em cima, questão de meio ambiente o tempo todo. Pô, já pensou? E como qualquer empresa, né? Seria o ideal. Aconteceu um acidente, imagina, hoje em dia com isso aqui então. O cara passa a mão no WhatsApp lá de bordo e liga pra família. Ó, caraca, como fulano perdeu a cabeça. Filma, Nossa senhora. Né? Exatamente. E às vezes nada disso, né? E às vezes o cara deu um corte no pescoço, o cara fala. Exatamente. Foi degolado. Exatamente. Vai a coisa, né? Que a gente chama da rádio peão, né? Rádio que é a peão. famosa rádio peão. E é ruim, né? A gente passar uma informação de forma indevida. Então tem todo um controle. Tentam, pelo menos, controlar quando acontece alguma coisa, né? Desse tipo. Então, tem que haver todo o tratamento, né? Para fazer a devida divulgação, porque ferra com o nome da empresa. Claro, a empresa perde o contrato, de repente, ou não renova o contrato, todo mundo sabe que a gente está perdendo. Porque, poxa, vai ter que dispensar, não tem como fugir, né? Vai ter que dispensar o trabalhador. Exatamente. Então, não tem como a gente não seguir um padrão. Né? Poxa, na ausência de um padrão nacional, a gente segue o internacional. Poxa, nossos padrões estão todos baseados nos internacionais, as instituições. As ISOs da vida, né, as NIOSH, né, as instituições, né, a gente fala muito NFPE, né, NFPA, perfeito. Enfim. Então a gente vai pegar lá e falar de fogo. Aí tu vê, tudo padrão, NFPA, dificilmente é algo inédito criado, né, inventado aqui. Difícil. E pode ser inventado. Pode, claro. Desde que você padronize procedimentos dentro da sua empresa, claro, não é eu e você. Todos envolvidos, a parte técnica, a gerência. Aqui nós vamos criar um padrão. Pô, esse padrão ele não está... Você deu um exemplo ali de trabalhadora no início. Isso. Você deu um exemplo. Aqui é assim, não tem problema. Né? Tem o pessoal da parte de engenharia que vai avaliar, né? Jurídico e tudo mais. E não, realmente pode. Tem o porquê. Desde que não bata de frente, né? Desde que não confronte. Não, desagregue a regra, né? Não vai subtrair nada da regra. Mas é que tá, Rafael. Tira uma dúvida, cara. Eu, como livro ali, enquanto você estava explicando muito claro, eu aprendi perfeitamente. Mas eu vi uma dúvida. Cara, essas normas regulamentadoras, essas NRs, tipo, não existe nenhum tipo de brecha interpretativa, elas cobrem tudo. Cara, literalmente, tipo, não tem nada que aconteceu um incidente ou um acidente que a contratante ou o contratado poderia dizer, cara, mas não tem nenhuma norma que fala sobre isso aqui. Você acha, na sua opinião aí, poxa, 15 anos de experiência como técnico de segurança do trabalho, área de treinamento, embarcando, na sua opinião, cara, existe isso daí? Será, que cara? Não haja uma norma hoje, uma atividade industrial que não tem uma norma. Eu vou desconhecer, cara. Todas têm, pelo menos a que então hoje tudo tem um padrão ali certinho, tem algo. Sim, praticamente tudo, cara. Praticamente tudo. Porque essa pergunta foi porque na época eu ouvi falar... só vem pro mercado se já tem padrão. Exatamente, Entendeu? Entendi. É praticamente tudo. Mas podem ser criadas normas novas? Caso... Pode. Inclusive, te fiz a pergunta, você esqueceu de me responder. O órgão que elabora essas normas regulamentadoras. Bem, no caso, né, nós temos... As NRs, né? Você falou da NBR, a ABNT. Tem o pessoal. Explica melhor para mim. Você tem o pessoal. A ABNT, instituição privada e fins lucrativos. Corpo de engenheiros, técnicos. Diferente das NRs, no caso. Aí nós já temos, né, a consolidação trabalhista, que hoje é o Ministério da Fazenda, né? Estava integrado, eu acho, no Ministério da Fazenda, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o MTE. Perfeitamente, no caso é um MTE. Através de um ministério, através também, claro, são formadas comissões, né? São grupos, né? Perfeito. Fala, né, de grupos de partidos, de representante aí do Estado, né, do governo. Agora entendi o que você explicou no início. Privada. Da obrigatoriedade por parte das empresas, os contratantes cobrar por parte dos empregados, ter os treinamentos e tal, o cumprimento disso e tal. Você tem todos esses grupos, né? Iniciativa privada, tudo, né? A parte, né?
pública. Mesmo com tanta coisa assim, Rafael, você tem uma visão melhor que a minha por trabalhar na área. Mesmo com tantas obrigatoriedades, padrões a serem cumpridos, cara, a gente vira e volta a ver ou escuta falar em incidentes ou acidentes aí, não apenas no ramo offshore, mas no meio industrial, no modo geral. Acontece, porque o acidente, Você se a gente como for buscar por definição, é o fato não previsto, fato indesejado. Então ele acontece. Ninguém quer sofrer um Ninguém acidente. quer. Então, poxa, por mais que a gente tenha todos os cuidados, que às vezes é coisa, não vou falar boba, porque é um acidente, porque causa impacto econômico. Mas, né, o último aí, né, que eu acompanhei, o trabalhador, ele simplesmente estava executando a atividade com toda a cautela, mas ele esbarrou a mão na estrutura da escada e do degrau que ele iria acessar. Torceu o dedo ali na hora, deu uma luxação, né, foi desembarcado e tudo mais, né? Como ele ficou com a luxação, não quebrou, não foi uma fratura grave, né? Até então, segundo informações, não foi no comprimento não foi nada de nada, grave. Né? Pô, e não foi falta de atenção. Esbarrou a mão. Olha só. E acontece. E é um acidente. É claro. Isso impacta, né, no quadro, né, de informativo de segurança da empresa, por exemplo. Estava tantos mil dias, 1000 e poucos dias de acidente, pau! Uma coisa boba, né? Mas que a empresa, né, através, né, na NR4, né, fala sobre o SESM, fala sobre esse dimensionamento para que faça um balanço. É dada às empresas uma tolerância. Você não pode ficar afastando o trabalhador, mandando tudo, né, por INSS. Sim, perfeito. Não é assim? Sim. A empresa é penalizada por isso. Tem uma tolerância. Faz o cálculo. Tolerância de quantidade de empregados? Isso vai de acordo. Isso. Também tem a ver. Quantidade de trabalhadores, o risco, o risco da empresa. Porque como é que é feito? Né? Relacionado ao tempo de exposição do trabalhador. Entendi. Por hora, literalmente por HH, né? Por hora homem de trabalho. É fácil a fórmula, aplica-se a fórmula. É como se o INSS pensasse, tipo, tem algo de errado com essa empresa. Porque exatamente. tanto trabalhão dela tá vindo para o INSS. Ela tem um grau de risco 4. Claro que vai ser uma tolerância maior. Mas é uma tolerância maior de 1 para 2. Não é 1 para 10. Pode afastar 10, não, ó. Ao invés de 1 a 2. E afastou 2, penalidade. E são multas pesadas, né? Para cima das empresas. Eu não vou falar. Dói no bolso, né? É o que, infelizmente. Mas tem que ser assim, que resolve. Tem que ser assim no caso. No caso, não falando mal das empregadoras, não falando mal das empresas, claro que não. Porque a parte jurídica, cara, todo mundo vai se defender, não tem jeito. Até porque ela também, muitas das vezes, não sabe que, tipo, o empregado que quer mostrar uma falsa proatividade, tá não tá cumprindo uma norma regulamentadora. Isso, tem isso também. Às vezes, a empresa falha, porque se o trabalhador está assim, nessa condição na área, é falha da empresa. Ela tem o dever de cumprir e fazer cumprir. Mas tem a parte pessoal. Quer mostrar serviço, sai metendo a mão na massa e não é bem assim que funciona. Exato. Porque o trabalho, desde o momento que você está abrindo a permissão de trabalho, o trabalho iniciou. Você abre a permissão de trabalho no teu horário de trabalho. Então você está trabalhando. Só que o pessoal tem uma pressa, às vezes, fica emocionado. Eles ficam, quer abrir a PT, calma. Você vai abrir a PT. Os responsáveis vão fazer suas avaliações. Tem suas responsabilidades, não estão só ali para aquela atividade, estão para várias atividades. Exatamente. Calma, agora do galo. Calma, não se emociona não. Esteja sempre disposto, né? Presente, e na visão do seu líder de preferência, não fica se escondendo. Tem uns que se escondem. Você está comentando sobre PT, PT significa permissão de trabalho. Permissão de trabalho. Permissão de trabalho. Então toda atividade a ser realizada tem que ter essa PT? Depende. Entendi. Por exemplo, você tem o trabalho de movimentação de cargas. Perfeito. É um trabalho de rotina. Não vai abrir uma PT. Claro que tem um manifesto de cargas, sabe o que vai chegar, onde vai colocar, os responsáveis, empresa e tudo mais, né? Mas a carga chega lá, eles fazem toda a movimentação. Agora, digamos, eu vou chegar lá dentro dessa área de movimentação de carga e vou fazer um trabalho de corte. Eu vou cortar uma peça lá, ou soldar, né? Instalar uma peça lá, um REC, por exemplo, né? Para tubo, enfim, calço, enfim. Vou instalar algo ali que não é rotina da movimentação. Pô, então eu vou ter que abrir uma permissão, porque eu vou fazer agora um trabalho, digamos assim, que não é de rotina, é um trabalho extraordinário naquela área. Aí eu tenho que ter a permissão de trabalho. Por isso que eu falei, durante as operações, no início, né? Durante as operações, gera-se menos permissões de trabalho, que são mais operações de rotina que estão acontecendo. Entendi. Agora, vai ter uma manutenção, parada de produção e começa vários trabalhos, aí os técnicos de segurança
né? Eu achei que tipo, tudo que fosse fazendo na área, literalmente, deve ser abrir uma tudo pra tem uma cada coisinha. Não, então não é assim. necessariamente. Entendi, Os trabalhos de estação de rotina, claro que tem uma autorização, tem a passagem de serviço, né? As inspeções que são feitas nos equipamentos, checklist, por exemplo. Isso é uma liberação de trabalho. Porque você está fazendo um checklist para poder literalmente começar o trabalho. Aí chega lá, meter a mão na máquina, né? Você passar, rola reunião, rola uma reunião, Perfeito. Né? Passar de serviço, geralmente, né? O pessoal na troca de turno de 6 horas a 18 horas, né? Então tem uma troca de turno. Ouvi falar que sempre tem uma... Como se fosse uma didática ali de segurança, uma reunião de segurança. É o DDS. É o DDS. DDS, isso, DDS. É o quê? É diário isso ou não? Seria um discurso diário, né? De segurança. Outras empresas chamam, né? Dá outros nomes, né? Essa atividade, mas é o DDS, né? No modo geral. É justamente essa passagem, Perfeito. O que aconteceu, né? Aqui no trabalho, né? A passagem de serviço ou não. Você pode também chegar no DDS e abordar um assunto relacionado ao EPI que a pessoa vai usar. Ao quê? Ao EPI que você EPI, no caso, é o quê? É o equipamento de proteção individual. Perfeito, perfeito. Tem o coletivo, né? Que é o EPC. É o capacete que o cara usa. EPI. Entendi. Protege um por vez, EPI. Protege mais de um, EPC. Entendi. Às vezes o pessoal muito faz o uso compartilhado. Tem muito essa que é a diferença da segurança. Isso, por exemplo, eu posso cautelar um equipamento ao seu setor. Perfeito. Por exemplo, o cinto de segurança. Perfeito. Esse setor aqui do Thiago, ele usa o cinto de segurança, está cautelado com você, então todos que estão ali vão usar aquele equipamento. Claro que, tem todas as medidas, o cuidado, né, com o equipamento, fazer a inspeção visual. Claro. Isso aí, toda vez que for usar, você tem que fazer, porque de um trabalho para outro, de um trabalho para o outro, você pode pôr uma cinta, uma fita, né, e durante o tensionamento ali, a queda pode partir. Então isso aí, toda vez que for usar, a pessoa faz aí aquela inspeção visual. Mas estamos compartilhando o uso. Tem um procedimento para isso. Não é coletivo, pessoal. Não, ele está aqui, várias pessoas usam, é coletivo. Não, o uso é coletivo, no caso. O uso é compartilhado. Compartilhado, mas a segurança... É um só. É individual. É para um só. Perfeitamente. O que seria o EPC, por exemplo? Uma placa de isolamento, uma fita, uma corrente, um guarda-corpo. É o EPC. Perfeito. Né? Porque ele é então, de forma simultânea, ele traz a proteção para mais de um. Sim, exatamente. O EPC, de uma vez só, o guarda-corpo está guardando toda a equipe. Exatamente. Tanto que numa atividade, por exemplo, em altura, a gente dá prioridade ao EPC. O cinto é só para quem está utilizando. O cinto, meu irmão, no último caso, o cara vai cair, pode cair, não tem guarda-corpo. Não tem como instalar guarda, não tem como garantir a segurança dele. Ou o guarda-corpo, por exemplo, de andames tubulares, por exemplo. Perfeito. Né? Por mais que tenha um dimensionamento, existe o risco. Andando sobre o mar ali. Então, o cara, por mais que exista o guarda-corpo, ele vai estar de cinto conectado na linha de vida. Exatamente. Porque existe o risco do colapso da estrutura. Perfeito. Entendeu? Aí a avaliação de risco. Aí é onde o bicho pega, o entendimento, a interpretação. Entendi. Né? Tem gente que oferece resistência, porque às vezes o equipamento incomoda, tá calor. Eu sei que, não entendo isso, mas se eu não fizer assim... Por exemplo, você falou de EPI, aí tem NR também que trata só disso? Tem a NR6, né? Que fala literalmente do que é o EPI, né? Dessa definição do EPI. A definição, no caso. A questão do CA, né? Toda essa regra. Devido do empregador, né? Proporção, né? De EPI e tal. Isso é NR6. Também já ouvi. É muita sigla, Rafael. Caraca, é muita sigla e muitas... É uma sopa de letrinhas que a gente vai absorvendo. Mas é o dia a dia. É o dia a dia, o cara não pega de uma hora para outra. Eu, entrei no curso lá de técnico de segurança, eu ficava... E naquela época a gente não estava tão associado ao smartphone, né? Não era puxar um aplicativo. Agora tinha a nossa Bíblia, né, que a gente falava. Exatamente. Lá, livrão. Hoje em dia a gente, tá mais certo. Como você comentou aí, né? Poxa, você até desconhece alguma coisa que não seja citado hoje. Hoje o nosso trabalho offshore é citado numa NR, né? É quase impossível isso acontecer, porque para chegar até a indústria, já passou pelo padrão, não chega. Quando chega pra gente, já chega. Não sei, só se o cara aprender a voar. Se aparecer alguém voando, falar, realmente, bicho, agora ferrou. Eu não sei como conter isso. Agora vamos ter que ir, né? Porque até então que a gente, voando, que eu digo, né, por conta própria. Porque já tem, né, alguns equipamentos de drones aí, que o cara, de repente, o peão começar a embarcar de drone. Eu ouvi falar que drone está sendo até utilizado em algumas unidades. Sim, observação, para fazer observação e tal. De operação, lançamentos, por exemplo. A parte de observação da fauna e flora, né, a parte de biologia, né?
Você falou, mas eu ouvi falar, não sei se é verdade, que em algumas plataformas estão sendo utilizados os drones. Sim, muito comum, né? Para fazer o monitoramento. Ou então acompanha alguma operação. De repente vai lançar alguma barreira, por exemplo, de a contenção de fluido. Pode se utilizar o drone. Então daqui a pouco tipo, vai ter uma função nova na plataforma, operador de drone. Aí vai ser bom. Né? Tá aí, vou estudar essa parada pra embarcar. Porque já vi vídeo, tá? Não vi presencialmente. Sim, tá? Eu também não, eu também nunca vi. Né? Eu já ouvi falar, eu escuto os alunos comentarem. Mas tem sim. Na minha plataforma lá, eles usam drone pra isso, pra aquilo, tal. Pô, de repente o biólogo tá ali, aparece, tem uma baleia nadando aqui próximo, por quê, né? Faz todo esse acompanhamento. O navio sísmico tem que parar de operar e tal. Tem todos os critérios desse aí também, né? Assim, o drone, né? Sim. Uma ótima ferramenta, tá vindo aí. Exatamente. Inclusive, pô, cara, eu tô enguiçado até hoje lá, tá travando um motorzinho. Eu tenho que arrumar alguém pra consertar. Eu tô quase fazendo o curso pra poder... Consertar o motor do drone. Eu tô achando que conserte. Eu vou te passar o contato, tem um colega que conserta drone. Eu já tive um, vou te mandar o contato. Agora é o seguinte, você comentou algumas possibilidades de acidente. Na sua concepção e com sua experiência, Rafael, quais são os riscos de acidente, ou os tipos, essa é a melhor palavra, os tipos de acidentes mais comuns que a gente vê em unidades marítimas offshore? Tem um que dá para você chegar e falar, cara, acontece com mais frequência isso daqui, ou isso daqui? Olha, no modo geral, os acidentes ocorrem geralmente com pensamento de mãos e dedos. Isso rola que é a muito. Ferramenta primordial. Tudo a gente tá utilizando as mãos, projetando, né? As mãos, então, né, às vezes o EPI, às vezes o trabalhador falha ali na seleção da luva. Né? Você tem lá na movimentação de carga, a luva de impacto. Pô, mas dentro da operação, por exemplo, vai acionar uma botoeira de ponte rolante. É ruim com aquela luva. Você tem que avaliar. Você tem muita sensibilidade. Porque a boteira tem o tempo, né? Tem velocidade mais devagar, mais rápido, né? Enfim, isso atrapalha a sua sensibilidade. Então, pô, você pode tirar a luva, mas precisa de uma luva, uma Flex Touch, por exemplo. É uma luva mais, né, de um material ali, tipo de uma lycra emborrachada, e vai te dar mais, né, assim, de uma sensibilidade nas mãos. Não é porque você ficar sem luva, porque não é só o risco de prensar, é a contaminação com fluidos, por exemplo, né, material ali, micropartículas, que a gente pode encontrar de várias, né? Então, assim, eu acho, cara, né, não estou te precisando, mas é o que mais acontece, né? Justamente envolvendo em mãos e dedos. Os braços, né? Membros, né? No modo geral. Perfeito. Prensamento dos pés, isso né? Aí também. Acaba rolando com frequência. Com mais frequência. Porque foi como você falou, né? As ferramentas geralmente mais desutilizadas. E tem também muito afastamento pela doença, né? Que no final vai ser tratado como acidente de trabalho também. Sim. Porque, né? Esforço repetitivo, questão de ergonomia, né, joelho, coluna. Esse mercado é muito comum na área de offshore, porque, né, são muitos módulos. O pessoal tá sempre aí com o joelho ferrado, coluna, então isso é bem crônico. São, né, que no final é tratado como um acidente também, né? Entendi. No caso de afastamento, né? Isso aí. Também é tratado como acidente. Porque vai ter CAT, né? Tem que gerar CAT. Aí, outra sigla, CAT, o que é isso? É a comunicação de acidente de trabalho. Entendi. É um documento que é de direito do trabalhador, do empregador também é dever, né? Proporcionar ao trabalhador condições para emitir sempre que ocorrer um acidente. Claro, aquele acidente que ocorreu com dano. Entendi. Houve uma lesão no trabalhador. Poxa, você pode ter seja ela fixa ou temporária, vai haver a abertura ali da CAT? Aí a gente fala assim, o que seria o temporário? Permanente. Porque você pode ter uma lesão subjetiva ou uma semana. Tipo, uma semana dá pra fazer o tratamento do cara, ou não, já era, vai ficar o resto da vida com aquilo ali. Não, aí é questão do médico. A abertura da CAT, no momento que eu tô falando ali. Não, vai ter que abrir. Realizar a atividade. Tem que abrir. Sofreu um acidente. Isso, sofreu um acidente. Tem que abrir a CAT. Entendi. Então sempre, no caso, vai haver abertura. Se vai haver um afastamento, se não vai haver afastamento. Aí depois. Mas no momento. Na CAT vai ter que entrar o CID também, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Perfeito. O que aconteceu com o trabalhador? Vai tudo pra CAT. Porque amanhã depois, digamos que ele retorne para o trabalho, nem foi se afastado. Mas amanhã depois, essa lesão pode se agravar. Isso pode causar um jeito na coluna, foi uma dorzinha, mas depois... e amanhã ele teve uma hernia de disco ali que prensou, pulou, pensou um ciático, é o meu caso, né? Sim. Pensou em um nervo ciático. Então ele tem uma evidência que ele pode ter adquirido aquilo ali. E é direito do trabalhador, a empresa recolhe seus
né, seus impostos justamente para isso. Claro, Porque amanhã depois, se ele ficar incapaz de exercer sua atividade laboral, né, de trabalhar, ele vai ter como se encostar. Sim, isso aí sim. não vai cair na conta do trabalhador, já né, vai pro INSS, enfim. Perfeito. Previdência banca ele aí, pelo menos no Brasil é complicado, né? Chega lá sem cabeça, então ele fala, tá bom pra trabalhar, quem não tá tendo dinheiro pra pagar. Que isso, só porque tá caindo. A balança tá pendou mais pro lado do que pro outro, o negócio tá meio complicado. Agora, uma outra coisa que eu gostaria que você me explicasse, Rafael. Eu trouxe no programa anterior, até mandar um grande abraço, a amiga Jaciane, ela é engenheira de segurança também, tem um currículo aí extraordinário. Grande abraço, Jaci. É o seguinte, eu entrei no assunto com ela que é muito polêmico. Eu vou te perguntar na visão de um técnico de segurança, como que se enxerga isso daí? A gente escuta muito falar sobre a questão do direito de recusa, do trabalhador poder exercer uma coisa chamada direito de recusa. Você, como técnico de segurança experiente, defina pra gente o que vem a ser na prática. É literalmente eu, como trabalhador, chegar e falar assim, ó, não vou fazer a atividade, quero exercer o meu direito de recusa. Explica pra gente, defina melhor o que vem a ser se negar a realizar uma atividade. Bem, vamos aqui. Os direitos envolvidos. Vamos ler. Estou abrindo aqui. Perfeito. 1.4. Qual o NR específico que falou sobre isso? NR1, disposições gerais, o item 1.4. Perfeito. Direitos e deveres. É o que todo treinamento eu como técnica, né, na minha didática, eu abro o treinamento falando sobre isso aqui. Claro, perfeito. Principalmente quando é novato. Eu também, pior que eu também. Os mais velhos eu confesso que não. Um conflito ferrado. Tem que botar aquilo na cabeça do os novatos cara. já aceitam melhor. Porque eu já quero que eles entrem, bicho, ó. Seu dever. Sempre tentando balancear, porque tu vai ser cobrado. Teu chefe vai cobrar, tu tem que fazer, tu não tem por que escorrer. Exatamente. Só que você tem que usar as técnicas. Porque a gente escuta muito isso, operacional, cara. pessoal. Eu perder emprego se eu exercer meu direito de recusa. Mundo real. Essa visão. Olha só, eu vou ler o mundo ideal aqui, tem o mundo real. O mundo da Barbie e a vida real. É um mundo real, porque o que acontece? Se você chegar, não vou fazer. Chega mais pra frente, você já tá quase encostando a cadeira lá na parede. Chega mais perto, você tá com medo. Tem que tirar a rodinha, põe parafuso. Exatamente, bota parafuso aí. Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não me sinto seguro. Como assim você não se sente seguro? Se eu tô te oferecendo todos os meios, te capacitou, tu fez o treinamento, tu foi aprovado. Como assim? Tá faltando alguma coisa? Não me sinto seguro. Opa, calma aí. Pode ser pessoal, beleza, emocional. Emocional, Mas não é culpa do empregador. Eu posso te mandar o médico. Avalie esse cara aí. Manda ele pro psicólogo. Realmente isso é ruim. Isso eu te digo uma empresa que tem responsabilidade e trabalha sério e faz isso. Sim. Caminha pro psicólogo, tratamento, às vezes até uma pessoa que tem problema com drogas, né, no modo geral, lícito ou ilícito, né, com álcool ou outras drogas. Sim. Tem empresa que encaminha, né, com psicólogo, nutricionista. Tem empresa que simplesmente, olha, eu não preciso mais dos seus serviços. Ela não vai dizer que tá te mandando embora. Eu não preciso. Não preciso. Acabou. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Não é dizer que não vai fazer. É mostrar, através da análise de risco, que não pode ser feito. Isso aqui, né? Você tem que... O perigo é o potencial. Tudo tem um potencial, tudo é perigoso. No caso, eu não vou água fazer. É perigoso. Tô me sentindo inseguro, por quê? A água aqui, pra mim, é perigosa nesse momento? Qual o risco que eu me afogar aqui? Mínimo. Se afogar, não. Quase nenhum. Posso dar engasgar. Mas é mínimo, mas não tem? Agora, lá no meio do oceano. Né? Me afogar, água gelada, ó, né? A proporção. Então, com certeza. Né, aqui eu tô bem na água sem colete, sem nenhum equipamento. Claro, no oceano, né? Salvatagem. Exatamente. Tem que ter todas as medidas. E a empresa faz isso pela gente. Então eu tenho que mostrar que não pode ser feito, através de, claro, do meu conhecimento, porque é a melhor pessoa, tá? O executante. Porque tem segurança, né? Eu sou técnico de segurança, o pessoal fala assim, você não sabe. Bicho, você tem que saber mais que eu. Você é o executante. Por exemplo, como que eu vou saber mais, né, dos riscos do caldeireiro que trabalha na caldeiraria? Se eu souber, tem alguma coisa de errado. Se eu souber mais do que ele, tem alguma coisa de errado. O profissional é ele que tem que estar exatamente. Eu tô ali para falar o que tá escrito. Ele tá ali para me mostrar o que é. Exatamente. E tem que ter esse feedback. Tem que ter esse, né, a gente vai chegar cobrando e o executante, mas isso tem que questionar a permissão. Tem que haver essa parcialidade, esse parcialidade tem que existir. Exatamente. Né? Tem que existir. Senão, não funciona bem, não.
vai funcionar no papel, aí vai ficar só no papel mesmo. Sim, sim. Porque na hora lá da execução pode ocorrer, provavelmente a probabilidade de ocorrer. Probabilidade, ó. Perigo potencial. Probabilidade é o risco. Você se expõe ao perigo, você está correndo risco. Exatamente. A empresa de capacitor está te dando a ferramenta, você não vai fazer? Então, se você... Olha como é que está escrito, vamos lá. Como é que é? O 91.4, né? Direitos e deveres. A gente vem aqui. Horário de serviço, permitir. E tá descrito literalmente direito de recusa? Não exatamente. Vamos lá. O item 1.4.3. Perfeito. Beleza? Da NR1, no caso. Da NR1, disposições gerais. Ó, o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, agora vírgula, separou bem, ó, vírgula, onde, vírgula, a seu ver, vírgula de novo. Do trabalhador. Do trabalhador. Uhum. A seu ver, tá bem separado. Eu, vírgula, né? Sim. E, vírgula. Tá ali, Perfeito. ó. A seu ver. Não tá escrito ao ver do técnico de segurança? Sim. Ao ver do engenheiro, não. Ao seu trabalhador. ver. Porque você é a melhor pessoa. Perfeito. Onde você a acabou seu de falar. ver Uhum. Envolva um risco grave e iminente. O que é o risco grave e iminente? É o risco sem controle. Isso é o risco grave e iminente. O risco tá lá. Mas ele tem controle, ele não é grave e iminente, porque ele está controlado. Controlado. Agora, se não há medida de controle, medida administrativa, operacional, papel, equipamento, aí o trabalhador tem que dizer que não vai fazer. Mas, gente, não é dizer eu não quero, não vou. Mostrar que não pode ser feito. Eu preciso da permissão tal, X, Y, da permissão para o trabalho a quente, altura. Sim. Quais são isso está escrito no papel. Aí lá nesse documento vai estar lá o que as medidas de segurança, a medida de proteção, a parte operacional. Perfeito. Agora, se ele diz que não está bem, como assim não está bem? Pode ser emocional, vai que tu tá com problema de saúde. Exatamente. Vai que, estamos monitorando, recentemente a pessoa perdeu um ente. Recentemente a pessoa sofreu um acidente ou estava ali, testemunhou um acidente. Sim, sim. Ou problemas mesmo, tem de saúde, tá com dor de barriga. Agora veio o Covid, né? Passamos essa temporada do Covid, imagina a cabeça do cidadão a bordo. Teve casos, eu não estou dizendo que foi por causa disso, mas nesse período, pelo menos, fiquei sabendo uns 2 ou 3 suicídios aí, né? Exatamente. Industrial, mais ou menos, não teve? Eu trouxe até uma psicóloga aqui, olha aí, esses dias, para falar justamente muito por isso daí. difícil ficar isolado da família, muito tempo. Perigosíssimo. Separa os problemas. Não dá, não dá. Eu fui embarcar agora, eu troquei, né, de residência, né? Eu tomei um apartamento, e por uma falha nossa lá, junto com a corretora, com a pessoa lá. Sim. Porque a culpa é minha também. Relaxamento. Eu queria falar isso rola. A conta de luz não estava chegando, eu falei, não chega, não tá marcando. Embarquei no domingo, saí de casa às 4 horas da manhã, a Enel domingo foi lá e cortou a luz. Cara... Não é que eu não queria pagar, mas foi até barato. Sim. Foi resolvido. Mesmo relaxamento. Aí como é que, imagina? Filho, casa, toda esposa, sem luz, tá sem luz. Daqui eu vou ter que resolver como que eu resolvo, mando mensagem. Vou para uma área para acompanhar uma atividade crítica. Exatamente. Vai passar aí vem a questão pessoal, né? Tá ali, mas a cabeça... E é difícil. Não é o ideal, a gente tenta de faz de tudo, né? Aí tem que ter acompanhamento psicológico, e a bordo da condição de técnica de segurança, né? Como toda função, que é muito bom, né? Aquela questão do SPR, né? Da responsabilidade social. Exatamente. A questão do conversar, meditar, procurar praticar alguma coisa que seja por academia, ler um livro, orar, sei lá, dançar, cantar, que tem isso a bordo. Tem, claro. Para que a pessoa possa ter um equilíbrio emocional e ter essa coerência na hora de enxergar o problema, né? Enxergar o perigo, né? Entender quais são os riscos que esse perigo me oferece, para que eu possa, né, junto com a minha equipe, né, com mais de a opinião de ter, é sempre importante, até porque está aqui, né, paralisar a atividade e comunicar imediatamente seu superior e hierárquico. Perfeito, né? Não é você fazer, não quero fazer, não. Pô, mestre, o chefe, não pode acontecer, a condição é essa, eu vou içar a carga, assim, tá partida lá, perfeito. Lá nós chamamos o deck push, né, que é o líder, né, do deck de carga.
Pô, assim, isso pode rolar até durante a realização de uma atividade, pode. né? Aí para, uma aí mudança beleza. de cenário, Aí, a percepção de risco. Aí já é outra condição. Uhum. Outra condição, é a mesma condição, mas tem procedimento também para isso. Mas que é o a de atividade parada vai de ser atividade, encerrada. parada de serviço. Isso qualquer trabalhador pode, independente de função. Perfeito. Se você detectar uma situação de risco grave iminente, de repente não é o executante, você um terceiro, você está passando já foi liberado na área. o PT, já foi liberado tudo. Tá tudo liberado, tudo acompanhado. Tu percebeu uma situação de risco iminente, por exemplo, o cara tá trabalhando, a carga tá passando em cima do bicho. Entra no circuito, sinalização pro guindasteiro, rádio, que for, geralmente é comum, sim, claro. Né? Ou a própria pessoa ali tenta eliminar aquele problema ali de imediato. Isso qualquer pessoa pode fazer. E claro, isso também... Praticamente que deve, né? É dever, pô. E não é no intuito de prejudicar. Claro que às vezes a gente pode ser meio grosso na hora de falar, né? Sim. Não dá pra ser educado quando... Ei, por obséquio, você poderia... a carga vai ser no seu lugar, vai sair um palavrão dessa brincadeira aí. Com toda certeza. Que até eu acabar de falar ser educado matou. Exatamente. Então... E claro, isso deve ser corrigido, né? Uhum. Porque pode ser a falta de percepção de quem estava trabalhando, pode ser um erro de planejamento, de trabalho da simultaneidade das atividades. Não fica só naquela chamada de atenção. Isso vai ser sinalizado, né? Pode gerar um cartão, né? Entendi. Num comportamento seguro, né? Enfim, tem uns nomes específicos, cada empresa um termo, né? Mas sempre buscando corrigir, não punir. Claro. Tá? Claro. Não punir. Essa é a visão, o intuito né? não é punir. A pessoa fica, não, o intuito não é punir, não. Corrigir, pô. Só que tem hora que eu tenho que te falar, pô. Tem que, né? Amigo não é assim? Exato. Tá errado, eu vou te falar, poxa. Fala a verdade, magoa, mas... Sim, não. Depois de... Esse é o verdadeiro amigo, né? Depois esfria a cabeça, pô. Às vezes né, a pessoa é ríspida, faz um palavrão, sai daí, seu... Né? Pô, mas, pô, depois... Pô, obrigado. Seja sempre assim. Não deixa o caminhão atropelar, não. Pode gritar. Com certeza. Dá uma voadora no meus peitos, se for o caso, mas não deixa o caminhão me atropelar, não. Exatamente. Me ajuda aí, me puxa, me laça lá, pelo chifre, né? Exatamente. Mas não me deixa morrer, não. Né? Pode ser grosso comigo, com certeza. Agora me responde uma outra dúvida, Rafael. Você comentou comigo que você também, às vezes, embarca para ministrar treinamento. Então significa que, tipo, nem todo treinamento eu tenho que descer e ir para uma escola de treinamento offshore para renovar. Por exemplo, existem alguns treinamentos que eu posso renovar ou realizá-los de forma primária a bordo da unidade? Isso rola? Bem, hoje inclusive, né, eu estou na unidade como instrutor. Minha missão hoje é instrução. Eu sou técnico de segurança, mas hoje nessa unidade na NS38 eu sou instrutor, não sou técnico de segurança. Faço comentários aqui porque eu estou sempre, né, junto a eles. Claro, e tem a experiência. Eu preciso saber qual é as peculiaridades dos procedimentos da empresa, né? No caso, pode falar, né? Claro, pode falar. Eu preciso conhecer as peculiaridades para que eu possa ministrar um treinamento dentro da realidade deles. Então a gente tem que ter essa interação. Estou sempre lá, tentando participar, né? Com eles, conversando, dando dúvida. Eles, como a gente tem uma sala, né, de treinamentos, né, de conferência, eles estão sempre lá liberando, dando treinamento de PT, então estou sempre prestando atenção, né, porque sempre tem cada hora é uma atividade. Às vezes são escaladores, outra hora são, né, pessoal mergulhadores, enfim, são várias atividades. Então estou sempre orientando esse pessoal, porque também tem uma certa outra atividade, entre outras empresas que trabalham, né, junto, né, a ETESCO, e outras, né, atividades específicas dentro da... Ouvi falar que alguns treinamentos de resgate podem se renovar a bordo. Bem, o que acontece? Os treinamentos de NR, né, de norma regulamentadora, não há nenhum impedimento. Sim. Tá? Hoje o que pede a NR37, que fala sobre as plataformas, segurança das plataformas. Contando que se tem a possibilidade de, tipo, se exigir prática e tem a possibilidade do camarada fazer a prática né, lá. fala também a questão do critério das escolas. Né, a nível de certificação das escolas, porque tem que ter todo um monitoramento, material didático, os padrões a serem seguidos. Né? Perfeito. Então, desde que a empresa... Às vezes tem empresa que tem, né, um CNPJ para treinamento e dá treinamento para si mesmo, né, faz a sua certificação. Mas hoje o comum, né, as empresas como a própria ETESCO, né, em parceria lá com a CEMAL Treinamentos, perfeito, né, que é a que hoje eu estou atuando, perfeito, pela qual estou a bordo da NS38, tem esse contrato com a CEMAL, então a gente fica a bordo ali à disposição da ETESCO para que, né, dentro do horário de serviço, que é uma regra, como eu falei aqui, havia citado que é a NR37, questão da capacitação, dentro do horário de serviço deles, que antigamente era assim, preferencialmente no horário de serviço, de trabalho. Preferencialmente não é regra. Exatamente. Aí, pô, pegava o pessoal na hora de descanso, era ruim, rapaz. E, poxa, 12 horas de trampo.
Exatamente. Aí acabar o trampo, os caras detonados. Os caras estão detonados ali, depois de 2 Doido horas de pra ir trampo. tomar Ia dar aula um pros banho, caras, os caras estavam camarote. morrendo ali, e, pô, tem que compreender, não dá nem pra apertar os caras, porque a gente tem que dar. Aí o técnico de segurança, no caso do instrutor, se vira, meu amigo. Pega o treinamento, vai parcelando ele, igual o caso do Bahia, né? Vai um montão de vezes ali Exatamente. e vai quebrando, né? Então a gente fica ali, né, à disposição. Então os de INR nada impede de ser feito a bordo, claro. Em local seguro, porque quando a gente fala de treinamentos, eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa, enfiar ele dentro de um tanque mesmo de um espaço confinado real para dar treinamento. Não posso. Sim. Em situação tem que fazer uma simulação. Você pode se simular, né? Simulador. Entendi. Um ambiente simulado. Perfeito. Tá? Depois ele vai ali fazer literalmente o acesso a um de verdade que vai ser feito a avaliação real. Mas já porque foi no feito, treinamento já foi eu não tenho preparado, como adivinhar, porque cada entrada é uma entrada. Né? Exatamente. Então, uma simulação, tem uma capacitação. Já os treinamentos que são voltados para, por exemplo, o CBSP, né, que é a parte de salvatagem, né, sobrevivência no mar, eles são feitos através de escolas, né? Porque aí você tem a DPC, Esses né? marítimos aí não podem ser ministrados a bordo. Não, por enquanto não. Por que eu saiba ainda não. Pelo que eu seria saiba legal. também. Seria legal pra fazer um MC a bordo. Poxa, né? Vai que dá errado. Aeronave chegando. Tem esse porém também. Não. Eu me emociono. Melhor não. Em terra, imagina bordo. Não, deixa de melhor. Com certeza, Tá vendo? Porque não pode. Exatamente. Né? Ou seja, tem que ser escolas, né, devidamente credenciadas. Vai ensinar o salto lá, se empolga. Vai né? que, Imagina, vai que, né? Passa um tubarão ali, pega o cidadão Com e leva. toda Vai certeza. explicar isso aí. Exatamente. Né? E é perigoso. Por exemplo, alguns treinamentos, por exemplo, são relacionados ao equipamento, por exemplo, das unidades, como por exemplo, baleeira, bote de resgate. Uhum. Até pouco tempo, obrigatoriedade, tem que botar o bicho na água lá e navegar. Mas, porém, nos últimos acontecimentos, teve um marinheiro que perdeu a vida. Ele foi fazer manutenção, né? Tipo de manutenção dentro do bote, né? Um bote de serviço. Ele tem uma espécie de uma estrutura que ele é mais fechado. Perfeito. Então parece que ele ficou preso ali dentro, não sei exatamente como. Pode ter batido a cabeça, perdido ali o sentido, né? E afogado. E parece que coisa estava no porto, né? No estaleiro, algo assim. Não, essa eu não vi falar, não. Esse foi o último caso aí que parece que eu tenho onde eu fiquei sabendo. Caramba. E parece que o marinheiro perdeu a vida. Não soube, essa não soube. Então, hoje esses treinamentos são feitos, mas não tem mais aquele critério de enfiar, botar o marinheiro lá dentro e descontar em alto mar. Poxa, condições de mar, por exemplo, na Baía de Guanabara. Ali é mais tranquilo. Exatamente. Faz uma expressão, o mar está tranquilo. Então o critério aumentou, a segurança aumentou. Então é só assim, não fica mais aquela forçação de barra, tem que fazer, não. Perfeito, vai fazer, mas dentro da medida do possível, na condição mais segura. Né? Porque o risco existe, isso é inevitável. Sempre, né? Sempre, isso é inevitável. Foi aquela explicação que você deu agora, de perigo e risco. A água está aqui, né? A água é perigosa? Cara, se for levar em consideração... Eu posso até me engasgar. Porque você tem o risco de se engasgar. Perigo é tudo. Aqui é o quê? 200 ml? Exatamente. No meio do oceano, o negócio complica. Mas qualquer coisa a gente faz aí. Você tem água, manobra de Heimlich, a gente lembra de algumas coisas. Você tem a fauna, né? A fauna marinha ali, microplano. Microplano, você fala? Tem de tudo. Enfim, coisa ali que pode causar, né, queimadura, desidratação e você não está vendo. Bichinho exatamente, desidrata e queima a sua pele. Exatamente. Te consome praticamente, né? Exatamente. E o pessoal tá mais preocupado com o tubarão, né? A maior preocupação o tubarão tem que ser muito azar. É um mito, eu falo isso, sabe, quase a mesma coisa que mano com leite mata. É uma parada dessa. Veja lá, ele vai explicar melhor. Isso aí já teve polêmica, tu sabe que teve polêmica com isso aí. Tem direto. O pessoal fica botando, né? Coitado do tubarão. Coitado do tubarão. Ainda sobra pra mulherada, né? Exatamente. É cada mito que a gente escuta vai lá. Isso daí eu não consigo. Isso dá outro podcast. Mas tem que ser tem que ser no próximo. Tem que ser no próximo bate-papo. Com certeza. E principalmente pra sala de aula. Pra sala de aula. Vai dar um problemão, rapaz. Já deu muito. Mas, Rafael, você tem alguma consideração final? Quer mandar um abraço pra alguém? Porque, primeiro que foi muito esclarecedor esse bate-papo aqui, pelo menos pra mim. Eu esclareci muitas dúvidas e com certeza que a galera que está em casa acompanhando o nosso bate-papo ficou muito esclarecido. Poxa, sigla pra caramba e interpretações errôneas, é muita coisa. Isso é papo pra 3 horas, pra falar a verdade, ou mais, a gente ficar aqui falando. E que haja o debate, né? Tem que acontecer. Exato, claro. Porque a interpretação, a língua portuguesa é muito, assim, rica. Exatamente. Então, poxa, né, você tem sinônimos, né? Sim.
Ponto de encontro ou ponto de reunião? Exatamente. Olha isso aí. É a mesma coisa, né? coisa, Sala de mas... briefing, não deixa de ser, né? Você Sim. vai reunir pessoas para passar a instrução. Então não importa muito como a gente fala, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer. A regra, seguir a regra, né? Seguir o procedimento da empresa, porque tudo isso que deixar de fazer constitui ato faltoso. Quem tiver um tempo, recomendo, baixa o aplicativo no telefone, né? no smartphone, sempre que puder dar uma lida antes de questionar, porque né? Questionar com embasamento é melhor, porque o debate fica mais eficaz, fica mais técnico. Claro, com é o que a gente precisa, não é só a minha experiência que vale. Claro. Né, como você citou, né, do seu pai. Porque era diferente. A gente decorar, né? Não tem como. Foi consulta. Pô, só que naquela época não tinha regra, agora Exatamente. tem. Agora tem o VAR, antes não tinha o VAR. Exatamente. E aí? Comparação boa. Imagina, muita coisa lá no passado tivesse o VAR. Né? Maradona não tinha feito gol de mão, né? Não é? Exatamente. Talvez o Flamengo tinha perco os mundiais. Exatamente, exatamente. Então, mas... Porque o Flamengo não tinha que ter ganhado nada, mas tudo bem. Não, mas... Uma brincadeira à parte. A máquina do tempo a gente não inventou ainda. Exato, ainda. Estão projetando algumas gamas assim, né? Exatamente. Algumas matérias. As viagens aí na velocidade da luz, buraco de minhoca, isso aí... Daqui a pouco eu tô viajando. Pode dobrar o tempo. Exato, o espaço-tempo. Deixa pra eles, né? Na minha deixa pra eles, não é minha também não. Deixa pra galera da física. Essa quântica ainda é pra mim. Mas mais uma vez, muito obrigado por esclarecer, tá, Rafael? Você quer falar alguma coisa no final? Mandar um abraço pra alguém? Eu só queria agradecer mesmo a vocês, essa oportunidade de estar aqui. Que isso, a gente agradece. Na hora que quiser me convidar, eu venho de novo. Com certeza vai ter o próximo convite. Chama mais um convidado para ter um fight aí. Isso, vamos fazer isso, um debate. Ótimo ideia. Conheço o pessoal bom aí para isso. Ótimo, Pode fazer um debate aí, porque é o ideal. Eu gosto do debate. É muito bom. Mas depois... Não, o debate é um aprendizado. Uma cerveja, deve saber isso. Quantos debates? Eu já trabalhei nossa Quantos senhora. debates? Ninguém saiu perdendo. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente só sai aprendendo alguma só coisa enriquecemos cada vez. Então é isso. Eu acho que a consideração é essa que eu quero deixar aqui para vocês. Para aqueles que estão nos acompanhando, né? Ter coerência. Importante. Pensar no próximo mesmo. Pensar no seu empregador, porque é fundamental. É aquele que te dá o sustento. Exato. Então, se você prejudicar seu empregador, você está se prejudicando. Com toda certeza. Tá? Então, por você, pela sua família também. Tem uns caras que não ligam pra si, então pensa na família, pô. Né? Isso aí, pensa tem uns aí que na família. Nem aí, mas pensa na sua família, na esposa, no filho. Né? Pra quem você vai deixar ali, né? Tem uns que não faz falta pra ninguém, mas fazer o quê? Né? Sempre tem, toda área. Vai fazer falta, alguém vai sentir falta, certeza. alguém vai sentir falta. Nem se eu for o coveiro, mas vai sentir. Mas... Exatamente. Mas é isso. Ele também se não sentir, até o coveiro vai sentir. Ele não vai faltar só em tempo, pode ficar tranquilo. Com toda certeza, muito. Mas é isso, né, pessoal? Brincadeiras à parte, a gente tem essa consciência de a gente precisa sempre dar o melhor, independente de quanto a gente ganha. Mas eu tô ganhando mal, não vou fazer. Pô, vai continuar ganhando mal. Vai continuar. Não. Se você não puder evoluir, você vai continuar ganhando mal. Exatamente. Às vezes, devagarzinho, né, vai aqui, vai se capacitando, mostrando bom comportamento. Que é a ética, né, no trabalho. Claro. Pô, às vezes você não você não tem a capacitação, mas o empregador viu que você é o perfil. Pô, a pessoa é proativa, que só tá sempre ali questionando, buscando melhorias. Então, vou capacitar ele. É muito comum, né? A empresa estrangeira pega o cara, a gente manda lá para Houston, Texas, para o estrangeiro, capacita aí. Não tem, mas ele tem o perfil. É o que eu quero. Isso rola. A gente já viu vários casos assim. Sim, conheço alguns aí que, poxa, muito mal, né? Tinha seu segundo grau completo e hoje em dia estão em condições aí que, meu amigo, né? Eu já ia encerrar sem perguntar uma coisa, que é o que a galera mais gosta. Mas claro que você fez a capacitação, né? Agora me diga uma coisa, Rafael. Varia em média do mais baixo ao mais alto um salário de um técnico de segurança a bordo. Eu já ia encerrar e não ia fazer a pergunta que a galera tá esperando. O meu hoje é R$22 mil. Ô, beleza! Brincadeiras à parte. Fechei o mole. Bem, olha, o que acontece, né? A gente sabe que existe um acréscimo. Como técnico de segurança, no caso. Existem acréscimos, né, que vão, né, de salário, a nível de questão de periculosidade, salubridade, no mínimo é 50%. Empresas né? E tal também, né? Então não existe um piso, não existe, né? Pelo menos eu desconheço. Alguns sindicatos impõem um piso, mas não existe um piso nacional para técnico de segurança. Um técnico de segurança ganhar quanto? Olha, hoje... O máximo que você já viu, hoje, não ouviu falar. Hoje,
Eu já vi os casos assustadores. Menos R$3.800, menos. Menos, você já viu falar. Pô, hoje aí o salário médio vão estar numa empresa boa, grande. Bem Você boa. vai ganhar aí na faixa dos 10, 12, 14. Aí se você for um coordenador, pode ser chegar a mais. Isso Pode chegará, né? Pode chegar até Com mais. tempo, Passar de 20 mil. Sim, né? exatamente. Eu conheci. Isso depende da tua experiência, da unidade. Eu tinha um na família, na verdade, Isso né? aí. Hoje caiu Marcel, bastante, ganhava até diminuiu. mais que isso. Mas assim, ainda é um salário justo, né? Você tem outros benefícios, né? Sim, O plano de saúde e tudo mais, que é muito interessante também. Claro. Tá? Mas, assim, já foi melhor, mas não posso dizer que tá ruim, não. Perfeito. Não posso dizer que tá ruim, não. E tá voltando a dar uma melhorada, né? Tá voltando, né? Graças a Deus. Né? O leque tá aberto, Sim. muita empresa contratando de novo. Graças a Deus. Então isso, as empresas estrangeiras voltando, Sim. então isso acaba elevando o salário de todo mundo, porque começa um Havendo um leilão do trabalhador. Agora o termo que usa é muro baixo. Muro baixo. Na minha época era galho em galho. Exato, galho em galho. Agora é muro. Agora muro tem o tempo. Exatamente. Não, porque muro não, galho é melhor. Porque a gente tá na época do lá ele. Não sei se eu vou falar nessa droga. Também, aí. agora lá ele. Cara, pelo amor de Deus. É coisa de internet aí, né, cara? Sei lá, deve ser. Não sei de onde veio isso, não. Engraçado. Eu não vi de onde veio isso, não. Eu já. É engraçado. Só escuta a galera falar. São as gírias que a gente vai. Exatamente. Natural. Estamos vivendo a época do lá ele. Lá ele. Né? Agora é o quando eu seguinte... solto também, eu posso falar não. Eu não peguei essa mania ainda, não. Eu tenho Não quero, facilidade não. de pegar isso, eu posso ficar perto. Falou uma besteira, a galera zoou. É muito bom, né? Aquele peãozada, né? No Sim, modo geral, com você certeza, junta. com certeza. Peão é todo mundo, bicho. Exatamente. O peão vem Independente mais função. da parte de construção, né? O giro ali, tá da hora numa empresa diferente, rodando. Exato. Né? E a gente também, então, desde da recepção ali da uma unidade offshore até a gerência, a gente, todo mundo é peão. Claro que sim, com certeza. Porque, pensando também que gerente nas unidades só fica... É ruim. Tem hora que os caras têm que... Lá no que eu tava lá, meu irmão, deu um problema lá quando eu vi os caras estavam lá na caldeiraria, acompanhando a fabricação da peça. Líder, bicho, é isso aí, tem que chegar junto. Líder. Os caras chegaram junto lá, quando eu vi, rapaz, os caras... Porque deu certo, tudo certo no final. E olha só, todos se envolveram. Sim. Ficou tenso a plataforma, parecia jogo da seleção brasileira. Tá todo mundo na televisão vendo a operação. Né? Exato. A operação BRV, todo mundo morre. Parecia, né? E o clima tenso. Deu certo, graças a Deus. Deu só você ouvir a gargalhada. Graças a Deus. Tudo isso é bom. Uma brincadeira. É a parte boa do trabalho offshore. Com Foi certeza. bem legal. Agora, finalizando, primeiro, só voltando a agradecer os nossos apoiadores aí, e aí você, e principalmente vocês que estão nos assistindo. Tá bom, galera? Obrigado aí pela audiência. A gente, como sempre, trazendo os melhores profissionais para trocar essa ideia com vocês e tal. E tem a questão do sorteio. Vou finalizar agora com o sorteio. O convidado sempre que inventa, escolhe, se vira a palavra final. Por quê? A gente sorteia todo podcast. A gente sorteia um total para 5 pessoas, um combo de 3 treinamentos. 15 treinamentos aí, né? Programa. Também não? Hã? Não, convidado nada. Você não vai ser treinamento mais nenhum. Vai ganhar treinamento nenhum você. Só os ouvintes, a galera Beleza. é que vai ganhar o treinamento, entendeu? TMS _ o quê? Fala qualquer palavra, porque são os 5 primeiros que comentam. Aí quem botar TMS _ e a palavra que você falar agora, os 5 primeiros que fizerem isso vão ganhar os 3 treinamentos. Segurança no trabalho. Segurança no trabalho, tudo junto. Segurança no trabalho. TMS _ segurança no trabalho. Os 5 primeiros vão ganhar 3 treinamentos. Vou pedir desculpa pra galera que já ganhou, um monte já ganhou o treinamento. Já ganharam, né, o treinamento, os treinamentos, porque não é um treinamento só, e a gente tem demorado um pouquinho. Na verdade, a gente está numa correria para conseguir pessoal, o profissional, poxa, sempre os melhores profissionais para bater papo com vocês, passar as informações. Então, a gente fica nessa correria e acaba esquecendo um detalhe ou outro, mas literalmente a gente vai sentar um dia, vamos tentar fazer essa semana, para falar a verdade para vocês. E juntar os dados de todo mundo, mandar e-mail para todo mundo, tá bom? E, claro, poder passar um login, a senha que a TMS vai disponibilizar para vocês, porque a gente tem que passar os seus dados para a TMS e a TMS vai liberar
o acesso para vocês realizarem o treinamento. E vamos ficando por aqui. Obrigadão, Rafael. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima, que vai haver. Vamos fazer o debate. Sim. Como você Fight. disse, vai ser um fight maneiro. A galera vai gostar desse fight. É um aprendizado pra gente Sempre. e pra quem tá nos assistindo. Sempre. Ó, grande abraço. Beijão. Se inscrevam no canal. Joinha, compartilhe. E vamos ficando por aqui. Valeu. Tchau, tchau.